Oi, gente! Hoje é o Diário de Noiva e o assunto que vamos falar hoje é sobre os seguranças brigadistas e principalmente a lista de convidados. Então, se você chegou agora nesse canal, não se esqueça de se inscrever. Nesse canal eu tenho essa série especial do Diário de Noiva, mas para ajudar noivas iniciantes, assim como eu, mas também para falar sobre jogos, games e livros. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque isso ajuda muito, muito mesmo o canal a crescer, tá bom? Então vamos lá. O Diário de Noiva de hoje eu separei em 2 assuntos, então ele não vai ser tão grande assim como foram alguns outros. Mas assim, eles são assuntos muito importantes. Quando você vai fazer um evento, a primeira coisa que você tem que pensar nesse evento é a segurança. Eu sei que a primeira coisa que qualquer pessoa pensa no evento é comida, mas não, é a segurança. A sua segurança, a segurança dos seus convidados. Então é muito, muito importante que você contrate seguranças e brigadistas. E aí você vai me perguntar, tá, Karen, qual é a quantidade? Isso vai depender da sua quantidade de convidados. Como o meu casamento é para 100 pessoas, então basta 2 seguranças e 2 brigadistas, sendo que um das brigadistas tem que ser mulher. Por quê? Porque o brigadista é como se fosse um bombeiro, né? Que vai socorrer em alguma emergência e tal. E aí ele sabe todas as técnicas de reanimação, alguma situação de emergência, ele tá ali para isso. Então, uma das brigadistas sendo mulher é muito, muito importante. Por quê? Porque ela vai poder entrar no banheiro feminino se precisar, ela vai poder assessorar melhor uma mulher se precisar. Então, isso faz muita diferença. Então, mesmo que seu casamento seja para 500 pessoas, não sei quantos seriam apropriados, né, quantos brigadistas, mas pelo menos um desses tem que ser mulher. Pelo menos um. Aí, a quantidade de segurança e brigadistas, você tem que conversar com a sua cerimonialista, porque ela já tem uma experiência sobre isso e ela sabe o quanto é apropriado. Principalmente no meu casamento, que a gente vai casar numa área externa da cidade, né, numa área mais rural. Então a gente precisa sim de um segurança para ficar lá, para manter a segurança do local e tudo mais, e também de brigadistas para qualquer eventualidade até ser socorrido, né? Então, assim, são coisas que sempre tem que existir em qualquer evento, não só um casamento. Eu conheço amigos meus que fazem bicos como brigadistas ou como seguranças em eventos, porque é necessário, é fundamental. Então, vamos para o assunto que eu tenho certeza que vocês estão muito interessados pra gente falar, que é a lista de casamento. Gente, lista de casamento. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem sobre isso é que mantenham a mente aberta. Claro, vocês vão estipular, sim, uma quantidade de convidados. Vamos supor que sejam 200 convidados, que é o tamanho da festa que vocês vão fazer. E tudo é embasado na quantidade de convidados. Então, o quanto de buffet você vai contratar, o quanto de doces, de bolo, tudo que você vai contratar, o local, o espaço para acomodar esse tanto de pessoas, vai girar sempre em torno do número de convidados. E o terror é como você fazer essa lista. É muito complicado, gente. Eu achei que eu ia ser mais assim, mais ok, lista, ó. Mas não. Foi muito difícil. Eu refiz essa lista milhões e milhões de vezes. E isso é normal. O normal é que você repasse essa lista milhões de vezes até chegar numa final. Então, a primeira coisa, logo no início, você já começa a fazer a sua lista, para você saber quantas pessoas você quer convidar, ou qual é o tamanho de casamento que você quer fazer. Como a gente quer algo muito intimista, a gente escolheu 100 pessoas. Mas normalmente o cerimonial indica para você convidar pelo menos umas 10 a mais, uns 10% a mais, porque sempre tem o risco daquelas pessoas que vão confirmar e não vão. Então, é muito triste isso, mas acontece, sempre tem imprevistos, né? Quem não tem imprevistos na vida, né, gente?
Não sempre tem imprevisto, não vão ter aquelas pessoas que vão faltar. Então o cerimonial indica isso. Mas quando você vai fazer todos os outros contratos, você vai fazer com base na quantidade que você escolheu e fechou de convidados. Então, se vier a mais, depois você vai ter que acertar, tanto com o buffet, né? Você vai ter que acertar com o buffet a quantidade a mais que veio e pagar. Eles têm o controle também das pessoas que vão entrar. Então, isso depois é balanceado. Então, na hora que você for fazer sua lista, o que eu fiz? Eu conversei com o Júnior e eu falei pra ele: amor, a gente tem que ter critérios. Porque nosso casamento é muito pequeno e a gente conhece muita gente. Então, todo mundo conhece muita gente, porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente vai pra igreja. Então, assim, todo mundo tem uma vida. Então, a gente tem que ter critérios para escolher quais são as pessoas que a gente quer que estejam no nosso casamento, que é uma data extremamente especial, mas que tem que ser poucas pessoas, porque senão a gente não consegue pagar, né? Então, o que a gente fez? A gente primeiro colocou aqueles familiares próximos, mãe, pai, irmão, irmã, e foi colocando esse núcleo próximo na lista. Depois a gente colocou os padrinhos e as madrinhas, a gente pôs eles na lista. E aí a gente foi avaliando esses parentes não tão próximos e quais que a gente queria que estivesse ou não, quais são as pessoas que realmente fazem parte de sua vida. Esse é um dos critérios assim mais importantes para vocês levarem em consideração, que a gente levou em consideração. As pessoas que fazem parte da sua vida. São as pessoas que ligam pra você no dia do seu aniversário, sabe? Que quando te cumprimenta é uma festa, que você se sente próximo dessas pessoas. Assim, sempre vão ter os amigos íntimos, os amigos e os conhecidos. E você vai ter que conseguir classificar as pessoas próximas suas dentro disso, inclusive aqueles familiares que moram em outras cidades, ou moram até na mesma cidade que você, mas que você não tem tanto contato. Tipo, passa Natal, passa Ano Novo, você nunca nem ligou pra desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Então, por que você vai convidar eles pro seu casamento? Entende? Então, você tem que balancear isso. E, gente, isso é muito difícil, porque você não quer magoar ninguém. Pelo contrário, você quer que as pessoas fiquem felizes, sabe? Então, assim, E o mais importante, os convites das pessoas, as escolhas das pessoas têm que partir dos noivos. Por quê? Porque nesse momento, muita gente vai se intrometer. E eu digo muita gente mesmo. Vai falar, ai, por que você não convida fulano? Não, mas ciclano tem que estar. Cara, o casamento é seu. Então você tem que decidir se a pessoa vai ou não vai. E isso é muito difícil. Eu tenho medo de ter magoado um monte de gente que eu não pude convidar. Eu não pude convidar. A questão é que não pude. Porque eu gosto muito dessas pessoas, mas eu tinha que convidar alguns outros familiares. Então, assim, a nossa, que nem eu comentei com vocês em alguns dos outros vídeos do Diário de Noiva, eu fiz uma playlist, não se esqueçam, tá? E eu tô fazendo por episódios, então os vídeos eles são linkados um no outro, então se vocês não viram, não se esqueçam de ir lá e conferir a playlist, tá? Então, assim, como tá estruturada a minha lista de casamento? Mais de 50% dela é familiar. Gente, eu não tô brincando com vocês, é familiar. Porque não tem só os meus familiares, tem os familiares do Júnior também. Então, a gente pega as poucas pessoas que são muito próximas dele, as dele e as minhas, tipo, já dá mais de 50%. Aí a gente coloca os padrinhos. E aí vai sobrar, a gente sobrou, tipo, 20% ou menos de 20% pra chamar os amigos. Então, tipo, foi muito difícil, muito difícil. Aí tinha gente que eu cheguei a comentar, você tá na lista. E essas pessoas chegaram a virar pra mim e falar, nossa, Kellen, que honra, eu tô na sua lista. Mas se não der, olha, se acontecer alguma coisa e você precisar cortar alguém, você pode me cortar, sabe? Eu super entendo. Gente, eu jamais iria esperar alguém falar isso pra mim. Porque o normal é que alguém venha e reclame com você. Por que que eu não fui convidada? É muito complicado a gente responder esse tipo de pergunta. Então nunca façam isso pros noivos, porque você não sabe quanto estresse e
tanto que foi difícil pra montar aquela lista, entendeu? Pior ainda foi pra mim, porque assim, a maior parte das pessoas que o Júnior conhece não são daqui, são de Goiânia. Então vem uma galera de Goiânia, mas é uma galera pequena, mas vem. Então, assim, eu conheço muita gente em Brasília e foi muito difícil, tipo, não convidar várias pessoas. E eu sei que algumas vão ficar tristes, mas eu não pude fazer nada, porque eu tinha poucas vagas, então não tinha o que fazer. Então, assim, teve gente que eu tive que convidar só a pessoa. Eu não podia dar um convite a mais pra pessoa levar, pra poder levar um acompanhante. É só a pessoa, porque é contado. Inclusive, quando vocês forem fazer os convites, vocês têm que fazer eles... você vai fazer o normal, né, de acordo com a vontade de vocês, é claro, porque alguns casais, eles preferem mandar convite virtual. Eu já cheguei a receber convite virtual, inclusive convite individual, virtual para apresentar na entrada, mas os convites individuais que vocês forem fazer, é importantíssimo que eles sejam nominais, tá? Por que eu digo isso? Para que não aconteça de alguém que você não quer que esteja lá, acabe indo, porque alguém não foi, não vai no meu lugar. Isso é uma tragédia, porque, pô, você já fez um sacrifício enorme pra ter aquelas pessoas na lista e, de repente, alguém que você não quer vai no seu casamento. É tenso, gente, é tenso. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, primeira coisa, façam os critérios e estipule quantas pessoas vocês querem convidar e sentem e conversem. Conversem muito, 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 muito. Eu sei que alguns lugares orientam... Gente, eu peguei muita informação, eu vi muito vídeo, vi muito diário de noiva. Então, eu sei do que eu tô falando pra vocês. Muitas pessoas vão falar, pros pais do noivo e os pais da noiva, eles têm 5 convites pra chamar, sabe? Não façam isso. Na minha família deu problema isso. Então, não façam isso, porque uma hora... a pessoa quer chamar, depois não quer chamar, depois quer chamar, depois não quer chamar, depois quer chamar. E, tipo, a lista fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, assim, conversem com seus pais e perguntem se tem alguém específico que queira convidar e põe. Mas, assim, pelo menos pra minha quantidade, que é muito reduzida, de 100 pessoas, 5 convites são muitos convites, entendeu? Tipo, 10 convites são muitos. Então, assim, minha mãe escolheu algumas pessoas, a mãe do Júnior escolheu algumas pessoas e acabou, sabe? Eu não delimitei. Eu tentei, mas não deu certo. Então, por isso que eu tô falando que não funciona, entendeu? Então, é melhor chamar 1 ou 2 pessoas que ela queira, mesmo que estejam lá, do que dar um monte de convite e, de repente, tá faltando convite, tem que arrumar mais convite, e sendo que você não tem convite, já tá com a lista estourada. A gente já tá com a lista estourada. Mas eu prefiro não pensar sobre isso, porque isso tira a noite de sono e isso não é bom para a pele. E eu tenho mais algumas coisinhas para falar para vocês. Quando vocês forem fazer a lista e organizar ela, é muito importante que vocês peguem os nomes das crianças também, tá? E conversem com o buffet e descubram com o buffet como é que ele funciona, porque cada buffet funciona de uma forma diferente. A partir de uma determinada idade, a criança paga meia. E antes disso ela não paga. Tipo, bebê, eu tenho certeza, não paga. Mas tem alguns buffets que é a partir de 5, 6 anos, tem buffet que é a partir de 7 anos que a criança paga meia. Então você tem que descobrir qual é o do seu buffet. Então o meu buffet ele tem duas escalas. Quando a criança paga meia, sai da meia e já tá pagando a inteira. Então você tem que saber essas idades certinhas para que você não se confunda e conte certo, porque vamos supor, 2 crianças meias é um convite inteiro, entendem? Então é importante vocês fazerem as listinhas separadas das crianças, arrumar por idade e ver quantas crianças no geral vai pagar inteira e juntando as meias para dar um convite, para vocês saberem quantos reais convites vocês estão, tá? Outra coisa, quando vocês fizerem a lista de convidados e mandarem para gráfico e tudo mais, o ideal é que vocês entreguem com, no mínimo, 1 mês de antecedência, mas o ideal é que vocês possam entregar com 2 ou 3 meses de antecedência o convite. E que vai no convite escrito
que é para confirmar a presença, um cerimonial. Porque aí vocês têm certeza se essa pessoa vai estar na cidade ou não, se ela vai poder ir ou não. Então, assim, é uma certeza a mais. Nunca você vai ter 100% de certeza se as pessoas que você convidou vão. Mas isso já ajuda muito o cerimonial a ter mais certeza de como coordenar toda a situação, né? Todo o evento. A gente ainda não rodou os nossos convites na gráfica, a gente vai ver isso no próximo mês. Eu não sei se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando o nosso convite e tal, pra depois mostrar pra vocês como é que a gente escolheu, como a gente decidiu fazer as coisas, porque assim, vocês têm que levar em consideração também que tem famílias e famílias, e vocês têm que analisar como é que funcionam as suas famílias. Por exemplo, a minha família é nada virtual. Eu tenho visto muitos casamentos que listas de presentes, listas de qualquer coisa, sabe? Inclusive convites, tudo virtual, virtual, virtual. É a modernidade, né? Ser tudo virtual. Mas pode ser que isso não funcione para sua família. Isso não funciona para minha família. Eles não são muito adeptos, meus familiares, nem os familiares do Júnior são muito adeptos à tecnologia. Então, fazer convites virtuais, fazer essas coisas tudo virtual, não funciona muito pra gente, não é nossa realidade. Então, a nossa cerimonialista tem dado algumas orientações sobre como a gente resolver essas questões. E se vocês quiserem, eu posso falar com vocês em algum outro diário de noiva sobre convites. Então, deixem aqui nos comentários se vocês querem ver sobre os convites. E aí, quando o meu convite estiver pronto, eu faço um videozinho e eu mostro pra vocês como é que ele ficou e como é que a gente escolheu as coisas. Então, é isso. Não fiquem muito preocupados. Ai, meu Deus, eu não fechei a lista. Calma. Você vai refazer essa lista por meses e meses e meses. E você vai realmente só fechar ela mesmo um pouco antes de rodar na gráfica. Então, não se desespere, vá fazendo desde o início a lista com calma, senta vocês dois, a noiva e o noivo sentem, conversem, vão escolhendo quem vai, quem não vai ser convidado. É muito difícil, eu sei disso, que é muito difícil e leva muito tempo e vocês vão refazer várias vezes, mas vocês conseguem, tá? Vai dar tudo certo, gente. Então, é isso, esse foi o diário de noiva de hoje. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou respondendo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchauzinho!